Prosseguindo no capítulo 10 de Mateus, Jesus chamou seus discípulos e deu autoridade para eles fazerem tudo aquilo que eles viram Jesus fazer: expulsar demônios, curar as doenças e as enfermidades. E Mateus declara o nome dos apóstolos de Jesus: Simão, que também era chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, aquele que escreveu esse evangelho e era publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que traiu o Senhor. Então Jesus enviou os 12 e deu a seguinte instrução a eles: Não vão aos gentios, nem entrem em cidade dos samaritanos. Antes vão só às ovelhas perdidas da casa de Israel. E por onde vocês passarem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Ele disse: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E façam isso de graça, porque vocês receberam de graça, deem também de graça tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. E ele disse: não façam isso com seu próprio dinheiro. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O próprio Deus ia sustentar os missionários. E na cidade que eles entrassem ou povoado, eles deviam procurar alguém que era digno de receber a eles e ficar na casa daquele homem até partir. E ao entrar na casa, eles deviam saudar. E se a casa for digna, que a paz que eles a saudaram repouse nessa casa, senão a paz retornaria para eles. E se uma pessoa não ouvisse o que eles tinham a dizer e não os recebessem, eles deviam sacudir a poeira dos pés quando saíssem daquela cidade ou daquela casa, como testemunho contra aquelas pessoas. E ele disse: eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma, no capítulo 18 de Gênesis, Deus diz o porquê essa cidade foi destruída. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que eu descerei para ver o que eles têm feito. Ou seja, mais grave que os pecados de Sodoma e Gomorra é o pecado de rejeitar o evangelho do Senhor. E Jesus advertiu seus discípulos: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, vocês devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E por que eles deveriam ser prudentes? Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, como aconteceu com Pedro e João em Atos. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como aconteceu com Paulo. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. É o próprio Espírito do Pai que falará por intermédio de vocês. Jesus continuou dizendo: um irmão vai entregar o seu irmão à morte, e o pai o seu filho, e filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. E ele diz que todos vão odiar os discípulos por causa de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele dá instruções: quando vocês forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E no versículo 24 ele dá uma declaração: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E a explicação dessa declaração está a partir do verso 25. Basta ser o discípulo como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Belzebu, no capítulo 9, que já foi comentado, os fariseus chamaram Jesus e disseram que Jesus expulsava demônios pelo principal dos demônios. E por isso Jesus diz que se ao dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da família. Mas Jesus disse: não tenham medo deles, não tenham medo daqueles que vão te perseguir.
Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Aquilo que Jesus dizia aos discípulos na escuridão, eles deviam falar à luz do dia. Aquilo que Jesus falava com eles sussurrando nos ouvidos, eles deviam proclamar nos telhados. Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Vocês devem ter medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. E aí Jesus faz uma pergunta: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E ele disse isso para que os discípulos pudessem ter coragem e entender que, assim como Deus tinha controle até da vida dos pardais, muito mais Deus cuidava da vida deles, mesmo que eles fossem perseguidos. E ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. E aí ele encoraja mais uma vez os discípulos a permanecer, mesmo que eles fossem perseguidos. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz no versículo 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que quer dizer isso? Ao seguir Jesus, muitas pessoas foram odiadas pelos próprios membros das suas famílias. E por isso no versículo 37 ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz era um instrumento que declarava que um homem estava pronto para morrer. Quando você via um homem carregando a sua cruz, você sabia que em pouco tempo ele estaria morto. E Jesus diz: quem não toma sua cruz e me segue, ou seja, quem não está declaradamente morto, não é digno de Jesus. Mas se os discípulos quisessem, ao invés de tomar a cruz, assumir a morte que a pregação do Evangelho podia trazer, eles não estariam salvando a sua vida, mas a perdendo. Porque quem acha a sua vida, a perde. E quem perde a sua vida por amor do Senhor, por minha causa, a encontra. E seguindo no versículo 40, ele disse: olha, mas aqueles que receberem vocês como meus mensageiros, vai estar recebendo a mim. E quem me recebe vai estar recebendo ao Pai que me enviou. E aqueles que receberem você em caráter de profeta, eles vão receber uma recompensa de um profeta. E quem receber um justo porque ele é justo, recebe a recompensa daquele justo. E se alguém der, ainda que seja um copo de água fria, se alguém fizer alguma bondade a um dos pequeninos, porque ele é discípulo de Jesus, porque ele prega a palavra de Jesus, Jesus assegurou que esse não vai perder a sua recompensa. E assim termina o capítulo 10 de Mateus.